Oi, queridos, graça e paz. Boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa aula em nome de Jesus Cristo. O tema, que nós estamos falando aqui nessa matéria é o tema de profetas e profecia bíblica. Nós vamos entrar hoje no finalzinho da nossa matéria. Vamos entrar hoje no finalzinho da nossa matéria e vai falar da voz profética na igreja, tá bom? Então, o tema de hoje é mesmo só para a gente poder fechar aqui esse estudo que nós estamos fazendo com esse entendimento do que é a atuação do ministério profético na igreja. Falamos bastante coisa já sobre o ministério profético, as profecias em si, e vamos falar um pouquinho aqui sobre esse ministério em ação dentro da igreja. Já falamos da profecia no Antigo Testamento, já falamos da profecia e do ministério profético no Novo Testamento. Então, hoje, para a gente fechar aqui, vamos falar sobre a profecia, ou melhor, a voz profética na igreja, ou a voz profética da igreja. Amém? Então, eu acho que é um tema bem interessante para a gente falar hoje aqui. O tópico que nós vamos abordar é esse, a voz profética na igreja. Vamos lá então. Já aí de cara para a gente meditar tem uma pergunta, né? Ou melhor, algumas perguntas. Quais são? A primeira delas diz assim: qual deve ser a reação do crente, do fiel, agora que nós que estamos aqui fazendo esse estudo já temos o entendimento de que cada discípulo de Jesus, cada cristão em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, tem a capacidade, a capacitação do Espírito para exercer o dom profético. Qual que deve ser a nossa reação diante desse entendimento que nós já chegamos aqui? Com tudo isso que nós falamos até hoje. Por exemplo, como é que você, como estudante da palavra do Senhor, vai reagir agora que você sabe que o dom profético está à nossa disposição, que cada um de nós, cada pessoa, cada cristão, quem quiser pode exercer e fluir no dom profético, mesmo não tendo o ministério profético, ou seja, não é o profeta que tem a chamada de profeta, mas ele tem o dom, então ele profetiza por causa disso, né? Como que deve ser a nossa reação agora que a gente já sabe de tudo isso? Então vamos falar aqui um pouquinho disso, tá? Vou ler aqui Atos, abre aí comigo, Atos capítulo 2, 17 e 18. Vou ler aqui na King James. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. A gente já sabe que essa aqui é uma profecia do profeta Joel, que se cumpriu aqui de uma forma inicial, começou, na verdade, então, o seu cumprimento ali com Atos dos Apóstolos, quando o Espírito veio sobre os discípulos. Esse derramamento do Espírito que veio sobre os apóstolos ali no cenáculo, enquanto eles estavam buscando o Espírito Santo, fez com que eles começassem a visualizar o cumprimento dessa profecia aqui. Bom? E automaticamente, olha só como funciona, né? O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, automaticamente eles já se levantaram no meio da congregação ali, daqueles que estavam reunidos, com voz profética,
trazendo a mensagem do Senhor, né? Depois que aconteceu todo aquele movimento da oração em línguas, onde as pessoas ouviam cada um falando na sua própria língua, esse mover profético, vamos dizer, né, que estava ali atuando, fez com que essa questão já começasse a acontecer desde aquele momento. E ele diz aí também em 2 Coríntios, 1 Coríntios 14, 31, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Eu estou lendo aqui na King James, tá bom? Todos podemos profetizar. Por quê? Porque nos últimos dias o Senhor já disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todo ser humano. E aí uma pergunta, né? Com que autoridade que a Bíblia, qual é a autoridade que a Bíblia tem para conceder palavras de profecia para alguém, quando ela julga ou avalia a verdade daquilo que está sendo dito? Por exemplo, como que nós hoje podemos, com base na Bíblia, julgar ou avaliar o que uma pessoa está dizendo, se aquilo é uma profecia de verdade ou não? Como que nós vamos fazer isso, né? Já que agora todos podem profetizar, já que agora todos podem manifestar o dom da profecia. Como que a Bíblia, então, vai nos ajudar a fazer isso? A medir o peso dessas palavras proféticas que estão sendo liberadas, tá? E a gente já, obviamente, já estudou isso. Precisamos avaliar se o que está sendo dito vai estar de acordo com a principal e verdadeira revelação que já foi entregue para nós na cruz, que é Jesus, através da sua palavra e de todos os outros escritos, todos os livros da Bíblia. Então, querido, o dom de profecia, ele é um dom que ele faz parte do reino, tá? Ele faz parte do reino. Quando a gente entende que todos podemos profetizar, para quê? Para buscar o que ele diz lá em 1 Coríntios 14? A orientação para que todos sejam guiados e encorajados, diz aqui nessa versão da King James que eu tenho. Ele está mostrando que agora que todos nós podemos fazer isso, ou seja, as chaves estão na nossa mão para liberar esse potencial que estava talvez na vida de muitos de nós escondido. Ou seja, pode ser que tenha um profeta aí, em nome de Jesus. Esse potencial que estava escondido vai vir à tona e de uma forma a não cair, agora por conta de conhecermos como funciona na verdade no modelo bíblico o ministério profético e o dom profético, o dom da profecia, não cairmos em enganos e em tolices, como ele diz aí, né, no estudo. Por quê? Porque esse dom ele faz parte do reino de Deus e nós precisamos exercê-lo, mas com sabedoria e também com a autoridade de Deus. Não podemos ir com a nossa autoridade, não podemos querer exercer o dom da profecia na nossa voz, vamos dizer assim, mas precisamos fazer isso baseados na autoridade que Deus nos dá, tá? E isso vai fazer o quê? Vai modelar o caminho, né? Quando a gente exerce esse dom dessa forma, a gente vai preparando o caminho, ensinando um caminho, e esse caminho vai trazer 7 pontos aqui de benefícios, de resultados ou de pontos que precisamos observar quando esse dom está atuando no nosso meio, no caso a igreja, tá? Hoje, querido, nessa aula aqui a gente está falando especificamente sobre o dom profético na igreja, tá bom? Vamos falar aqui desses pontos que vão vir como um benefício ou resultados da gente viver esse dom, tá? Da gente viver esse dom profético na nossa vida. E também alguns pontos são coisas que nós precisamos observar para que esse dom não saia do eixo, tá? Para que ele não comece a caminhar
em caminhos escuros, caminhos de tolices, como a gente já viu, caminhos de emoção, caminhos de profecias vindas do intelecto humano, da alma. Então tem tudo isso, tá bom? Vamos lá. Olha, o primeiro ponto aqui vai falar então assim, ó. Precisamos, né? Precisamos, com essa voz profética na igreja, o que acontece? Empregar o dom da profecia seguindo a orientação do Espírito Santo. Não podemos querer que esse dom flua nas nossas vidas e manifestar o dom da profecia nas nossas vidas no nosso próprio entendimento. O dom da profecia, como a gente já falou, nos nossos dias hoje, ele pode ser manifesto no meio da igreja, sim, porém com a orientação do Espírito. Então, se você recebeu do Senhor algo para ser profetizado, aí você vai buscar a condição, né, para falar aquilo, o momento talvez propício, e você vai entregar a sua mensagem em vida de Deus, desde que isso realmente venha do Espírito. Como é que você vai saber se vem do Espírito ou não? A gente já falou bastante. Tem que colocar aqui no fio de prumo, na base. Está encaixado com o que está aqui? Então pode levar para frente. Não é nada da sua alma, nem da sua emoção? Então segue, investiga, procura saber se aquilo vai fazer sentido para, né, se for no caso de uma profecia destinada a uma pessoa, e aí você vai lá e dá sequência. Não é de qualquer jeito também que você vai fazer isso, tá? Segundo ponto, ele fala assim, que é preciso também, e ela mantém, né, o dom profético, ele mantém a palavra eterna da Escritura como o elemento central e soberano na atividade do profeta. Para você fazer isso aqui, ó, que o profeta Natan está fazendo com Davi aí nessa imagem, eis que eu te digo assim com o dedo do profeta bem na cara dele, eis que eu te digo, você precisa fazer isso sabendo que a palavra é a sua base para tudo aquilo que você vai dizer e que o elemento que está te levando a agir naquele momento é o Espírito, vem de Deus, não vem de você. Tá? Então, esses dois pontos que a gente precisa ter em mente, principalmente para que o ministério profético venha agir nas nossas vidas. Diante disso, olha aqui então, 7 verdades acerca do dom da profecia. A primeira verdade é que as escrituras sagradas, elas são, na verdade, né? Tá até um erro de português aí. A escritura sagrada é o espírito da profecia, ou melhor, ela está conectada com esse espírito da profecia. Por quê? Porque ele mesmo já diz aí que a Bíblia, ela é um livro profético. Ela é profética, tá bom? E ela revela a vontade de Deus através das obras que Deus manifestou e fez questão de nos mostrar na sua palavra. E ela também é um livro que nos revela os planos de Deus e os seus propósitos. E também coisas que ele já disse, já nos avisou que iriam acontecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 10, do verso 8 ao 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido falar, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo, dai-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho na mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse, importa que profetize,
outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então vamos voltar aqui, queridos. O que a gente está vendo dizer aqui? O que aconteceu com o apóstolo João nessa passagem? Ele comeu o livrinho, né, que é uma simbologia aqui da palavra do próprio Senhor Jesus e muitas outras coisas também que a gente vai ver na escatologia. Só que primeiro ele comeu esse livro e aí depois o anjo disse para ele: agora importa que você vá e profetize a muitos povos, porque a profecia ela não vai vir, ela não virá para nós hoje e como igreja, onde tudo já nos foi revelado, sem a palavra para nos trazer todo o direcionamento dessa profecia. Então, por isso que ele diz que as escrituras sagradas, ela é o espírito, elas são o espírito da profecia, tá? Ela é a profecia. Agora, o que vai acontecer é que muitas vezes a profecia vai vir no nosso meio, através do dom profético, direcionada, talvez, com caráter bem específico, às vezes, né? Mas tudo com base no que a palavra já trouxe de revelação de Jesus Cristo para nós. Tá? Então, o apóstolo aqui, ele profetizou, né? O anjo disse para ele: agora importa que você profetize a muitos povos, nações e línguas e reis. O apóstolo João, ele nem conheceu muitas pessoas, tá? Depois, né? Ele já era velhinho aqui quando ele teve a revelação do Apocalipse. Mas o que ele escreveu? Ele escreveu todo o livro da Revelação. Isso também é o que ele profetizou. Então a palavra é a profecia. A palavra mesmo de Deus, ela é a própria profecia. Então ela vai sempre trazer essa base para nós, tá? Vamos seguindo aqui. O segundo ponto vai dizer que a profecia não está centrada, ou melhor, que a profecia não centrada em Cristo, ela é desqualificada. Qualquer profecia que não esteja centrada, ou seja, fundamentada em Jesus, ela vai ser desqualificada. Nossa, mas então, se não for para eu profetizar sobre Jesus, a minha profecia não tem valor nenhum. Não é bem assim ao pé da letra, tá? Tem um contexto. Qual é o contexto? É esse aqui, ó. Jesus Cristo, ele deve ser apresentado e honrado de uma forma total, como ele é em toda a Bíblia. E em toda a profecia, em toda a atuação do ministério profético, Jesus vai ser a pedra fundamental, vamos dizer assim. Ah, é uma profecia para trazer uma correção, como foi aqui no caso de Natã e Davi, com um fundamento em Cristo, que é obedecer os mandamentos, que é não quebrar a aliança. Lembra quando eu falei para você que quando a profecia ela trata do passado, ela está falando sobre a quebra de uma aliança, ou quando é algo do presente, é sobre um pecado que está ali acontecendo. Então, isso voltando para Cristo, podemos fazer essa conexão da profecia, tem um caráter de trazer aquela pessoa de volta para a aliança dela com Deus, dela não sair da presença de Deus, ou há um pecado que está fazendo essa separação daquele homem com o Senhor. Então a profecia vem com, vamos dizer, o fundamento todo dela em Cristo. Como assim em Cristo? Em trazer essa pessoa para Cristo, tá? Essa pessoa para a qual a profecia foi direcionada, ou essa igreja, ou essa nação, trazer para Cristo de uma forma, seja com um alerta, seja com uma exortação ou um encorajamento, né? Qual é a função da profecia? Exortação, correção, consolo, ensino, tá? Então, tudo isso voltado para Cristo. 1 João aqui, ó, capítulo 1, verso 4 a 6, ele fala assim:
Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que ele é luz, e não há nele nem treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estas coisas escrevemos para que a sua alegria se cumpra. Ele está falando aqui o que? O apóstolo João? Do que ele escreveu, às vezes correção, às vezes exortação, às vezes consolo. Porém, tudo isso para que a pessoa possa compreender que tudo aquilo vem de Cristo e que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se falamos que estamos em comunhão com ele, mas andamos em trevas, estamos mentindo. Ou seja, trazendo de volta mesmo essa pessoa para Jesus Cristo, tá bom? Então, a profecia, ela não vai servir para você expor ninguém, para você humilhar ninguém, para você exaltar o seu dom. Ela vai servir com esse propósito de exortar a pessoa, de corrigir, de fortalecer, incentivar, né, a pessoa, tudo voltando para que essa pessoa se volte para a presença do Senhor. O terceiro ponto fala sobre o espírito de revelação. O espírito de revelação, tem uma passagem de Efésios aqui, vamos ler Efésios 1, 17 a 19. Está tudo aqui as passagens para você poder acompanhar. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória, a sua herança nos santos, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Resumindo, tudo o que o apóstolo Paulo falou aqui. Como que a gente pode resumir tudo que ele disse aqui? Ele está buscando para essas pessoas um tipo de revelação que capacite o povo a conhecer a Cristo e entender os propósitos que Deus tem para ele e o poder que está à disposição de todos, da parte de Deus, para operar em nossas vidas e também através das nossas vidas. O espírito de revelação que atua na igreja, ele não atua para ficar contando para você o pecado do seu irmão. Ele não atua para fazer você ficar observando a vida alheia. O espírito de revelação na igreja, ele atua para que você possa ter revelação da parte de Deus que te capacite ou que através de você capacite as outras pessoas a conhecer mais a Cristo, entender o propósito dele para nossas vidas, para que o poder de Deus possa nos alcançar de verdade. Olha só então, queridos. Então quer dizer que a revelação não é para a irmã ficar falando, olha, tive uma revelação com você, Deus diz que vai para o leito. Não é só para isso, então, a revelação? Na verdade, não vou nem entrar nesse tema aqui, mas a revelação que Deus e que o apóstolo também queria aqui que a gente tivesse era essa. Uma revelação que nos ajudasse a receber mais conhecimento de Deus, de Jesus, para nos ajudar a entender o propósito que Ele tem para a nossa vida e, através disso, o poder de Deus poder atuar em nós, para nos transformar, para nos levar para o céu. O espírito de revelação, então, se você busca esse dom, né? Esse dom de revelação, esse dom de discernimento, você busca ele para receber revelação de Cristo e não da vida do irmão. Amém? A profecia e a suficiência da palavra de Deus. Nenhuma profecia ou experiência vai ser colocada acima do que o que diz a palavra.
Nossa, mas Deus, né, o que a gente costuma ver bastante testemunhos. Deus me arrebatou em espírito. Eu fui ao céu, eu vi os anjos, eu vi a glória, eu vi o trono de Deus, ou eu vi o inferno, eu vi tudo. Não importa. Qualquer profecia ou revelação que você tenha não pode ser colocada acima da palavra de Deus, tá? Nenhuma experiência que a gente possa ter, tive uma visão, né? Eu não posso deixar de comentar, Cris, porque aconteceu esse fato agora, nessa época que nós estamos estudando, em março e abril de 2021, onde o irmão falou que o Cavaleiro da Morte ia vir no dia 30 de março. Então, nenhuma experiência pode ser colocada acima do que diz a palavra. E o que a palavra diz, voltado para esse tema? O dia, quem sabe? Nem o filho, nem os anjos, só o Pai. Então, o que a gente vai fazer quando a gente ouvir esse tipo de experiência? A gente pode considerar ela, avaliar ela de acordo com a palavra de Deus, mas não colocar ela acima do que já está revelado na palavra, tá? Vamos ler aqui o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, 16 a 19. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. Olha só que interessante que ele está dizendo aqui, né, queridos? Primeiro, o apóstolo Pedro aqui já começa dizendo para a gente não cair em fábula, em histórias inventadas, planejadas, em revelações construídas nos seus mínimos detalhes, programadas ali para te convencer, que a gente não caia nisso. E ele fala que a gente precisa, né, no caso, na época deles aqui, era o único recurso que eles ainda tinham. Se pegar no que tinha dito os profetas. Se pegar no que tinha dito os profetas. Por quê? Porque ali já estava parte da revelação que Deus tinha dado. Os profetas já era parte da revelação que Deus tinha dado. E aí ele diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual devemos estar atentos. Olha só o que ele diz. Precisamos estar atentos à palavra dos profetas, ou seja, às profecias, naquele modelo do Antigo Testamento, como uma luz que ilumina em um lugar escuro. Como assim? Como uma luz que ilumina em um lugar escuro? Porque, na verdade, os profetas, mesmo trazendo profecias de diversos tipos acerca de Cristo, acerca da volta do Senhor e muitos outros temas, os profetas eles tinham apenas um vislumbre do que viria. E aí, por isso que ele diz assim, é só uma luzinha no final do túnel, aquilo que os profetas estavam trazendo de revelação. Por quê? Porque vai chegar um momento em que o dia vai amanhecer, o dia vai clarear e a estrela da alva vai aparecer em nossos corações, ou seja, até que Jesus viesse e trouxesse toda a revelação do que estava sendo profetizado em todo o Antigo Testamento, que era a redenção do ser humano
através da sua morte na cruz. Olha só então como que a palavra de Deus ela é suficiente e foi suficiente tanto aqui na época dos apóstolos para que eles se apegassem aos profetas e a tudo que já estava revelado na palavra e para que eles não caíssem em outras fábulas, outros enganos, outros ensinos, como muitas pessoas caem. Tá? O que acontece nos nossos dias, queridos? Quem tem às vezes algum dom, eles se empolgam muito e eles começam a inventar muitas coisas que não faz sentido nenhum, queridos. Tem um servo de Deus que eu gostei muito dele, assim, muitos anos da minha conversão. Mas chegou um momento que ele começou nos cultos que ele ministrava, a orar para que Deus fizesse aparecer ouro na mão das pessoas e transformasse dente de alguém em ouro e transformasse fivela de cinto de alguém em ouro. Para que isso, querido? Para que isso? Onde é que isso vai levar a pessoa para perto de Jesus Cristo? Então, às vezes as pessoas se empolgam, né, até mesmo com o dom que ela tem. Às vezes a pessoa se empolga com o dom que ela tem e acaba saindo do caminho correto. E às vezes ela, em vez de usar esse dom para ser uma lâmpada num lugar onde só tem trevas, para iluminar o caminho de alguns outros, ele também se perde. Mas glória a Deus que hoje, nessa época da voz profética agora na igreja, Jesus já veio e já iluminou toda a revelação que nós precisamos para alcançar a nossa salvação. Tá bom? Então hoje a gente já tem tudo na nossa mão. O quinto tópico ele vai falar assim da profecia num aspecto pessoal. A profecia dirigida para uma pessoa. A profecia pessoal, na via de regra, tem o objetivo de confirmar algo. E o caráter do profeta deve ser verificado, não julgado, tá, queridos? Verificado, avaliado. A palavra não pode ser vista como controladora e pode apenas ser parcial. Às vezes não vai vir a revelação completa. Às vezes a pessoa vai receber algo de Deus para te falar e você não vai entender nada. Mas aí você vai ter que ir buscar de Deus a revelação. É um engano que tem hoje, que a pessoa ela quer que a irmã da revelação ela já venha com a receita pronta de tudo que a pessoa precisa fazer para ele vai lá, me compra uma galinha preta, me compra um saco de pipoca, vamos lá na rua tal, com esquina tal, coloca tudo lá que vai dar certo a sua vida. Não é assim, queridos. Não é assim que Deus faz. Não adianta você, quando recebe algo assim da parte de Deus, ficar com preguiça de orar e buscar o restante da revelação. Às vezes não vai vir a receita prontinha mesmo, não. Você vai ter que ir lá e buscar o restante. Vamos ler aqui Atos 21, do 10 ao 11. Olha aí o que diz aí. E demoramos por ali muitos dias. Chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e amarrou nos seus pulsos, ligou em seus próprios pés e mãos e disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Isso aqui é um exemplo de uma profecia, uma revelação, vamos dizer assim, 100%. Ele falou, ele se aproximou, um profeta, já reconhecido como um profeta, tá bom? Ágabo, se você for ver, ele é citado em várias outras passagens e reconhecido como profeta. Então, ele se aproximou de Paulo ali, né, da caravana, das pessoas que estavam indo sentido a Jerusalém, pegou o cinto do apóstolo Paulo, se amarrou com o cinto e falou: olha, o homem de quem é esse cinto aqui, isso que eu fiz aqui vai acontecer com ele lá em Jerusalém. Isso é algo que é a revelação totalmente clara, né? Totalmente entregue da parte de Deus para nós. Mas nem sempre vai ser assim. Vai ter vezes que a gente também vai procurar ir buscar.
mas pode ser que aconteça desse jeito também, tá bom? Não estou falando que não acontece, tá, queridos? Próximo tópico, ele fala do ofício do profeta. Qual é o ofício do profeta? O ofício é edificação do corpo. Para quê? Para aumentar e dar vida ao corpo. O propósito da profecia é ensinar, advertir, educar. Para quê? Para que aquela pessoa viva em obediência à palavra de Deus. O ofício do profeta é aquilo que eu falei, a gente falou na última aula, tá, querido? É aquela pessoa que exerce esse ministério profético. Só que ele não vai ficar só, né, recebendo, entregando manto à torta e à direita sem propósito. Porque o propósito é ensinar, advertir, educar para que as pessoas consigam obedecer a Deus e viver uma vida frutífera. Esse é o propósito. Ou seja, quando a gente não está mais enxergando o caminho certo, o profeta vem, abre os nossos olhos, traz a revelação, né? Traduz o mundo espiritual, como eu falei. Esse é o ofício do profeta. Ele traduz o que está lá no mundo espiritual e traz a revelação de tudo isso para a gente, para que a gente consiga continuar servindo a Deus no caminho correto. Tá? Vou ler aqui Atos, ó. Atos 11, 27 e 28. Tudo aqui que a gente está falando aqui, ó, baseado no Novo Testamento, no fundamento, na fundação aqui da igreja de Atos, tá bom? Naqueles dias, Atos 11, 27 e 28. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome, Ágabo, que eu citei na outra passagem, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha só aqui, o profeta foi usado aqui, né, Ágabo, ele foi usado por Deus para avisar o povo que ele estava. Olha aqui a expressão que eles usaram aqui, né? Ele dava a entender pelo Espírito. Ou seja, ele não falou assim, eis que Deus mandou dizer para vocês. Ele não falou, o Senhor manda dizer. Ele não falou desse jeito. Ele deu a entender pelo Espírito, ou seja, o Espírito estava testificando na vida dele e ele trouxe aquilo para o consenso das outras pessoas. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que eles agiram de acordo com o que o profeta disse, acreditaram no que o profeta estava dizendo, se prepararam para esse momento de fome. Tá? Então, o ofício do profeta também envolve trazer, vamos dizer, né, esses avisos também do que Deus ainda vai fazer no futuro sobre a terra. Vou colocar a pergunta aqui para a gente compartilhar aí, tá bom, queridos? O raciocínio. Se isso também acontece em sonhos, temos que ir na palavra e ter o discernimento e a interpretação do sonho. Ou não. Também pode acontecer em sonho, tá? As profecias, por exemplo, de Daniel, que a gente vê que ele interpretou o sonho do rei, né? Então, às vezes Deus também fala, como ele falou, por exemplo, com Faraó, e José foi lá e interpretou o sonho de Faraó. Só que aí a revelação ela vai vir também da parte de Deus, ou pela palavra, ou por revelação do Senhor. O sonho é difícil, né? Agora, uma coisa assim, queridos, que eu não vejo com bons olhos, vamos dizer assim. A receita, por exemplo. Ah, você sonhou com cobra, é o Satanás. Ah, não, você sonhou com bebê, então é não sei o quê. Ixi, você sonhou com isso aqui, então pode ter certeza que vai acontecer. Tem que buscar a revelação do sonho, queridos. Tem que orar, pedir discernimento do Espírito Santo, ver se aquilo lá que você, né, recebeu através do sonho, talvez, tem algo que te ajude a esclarecer na palavra.
E não pegar uma receita que alguém escreveu, ó, sonhou com uma caneca, é porque você está com sede. Sonhou com sonhou com um mouse é porque você está sendo perseguido por ratos. Não é assim, não existe essa receita, querido. Você precisa buscar de Deus a revelação, tá? Então, esse tipo de receita é complicado de você querer aplicar. Não vejo muito sentido nisso, tá bom? Vamos seguir. Aqui o último ponto, ele fala assim, ó, a conveniência e o desejo pela profecia. A profecia que convém, a profecia é quando nós buscamos por ela para receber, e também sobre o desejo de receber essa profecia, o desejo que nós temos ou precisamos ter de receber. 1 Coríntios 14, 1. Olha só o que ele diz. Segue o amor com o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Por que o apóstolo Paulo fala, queridos, que a gente precisa manter o amor sempre e procurar com zelo todos os dons espirituais? Com zelo quer dizer com diligência, tá? Com afinco. Se dedicar a buscar o dom espiritual. Por que ele está falando isso? Porque é preciso que a igreja flua e exerça, manifeste os dons do Espírito. Uma igreja que não manifesta os dons do Espírito, ela é uma igreja deficiente. Você sabe que a igreja de Corintos, queridos, era uma igreja que o apóstolo Paulo deu muitas broncas nela, mas ele também falou para ela assim: não te falta nenhum dos dons. Nenhum dos dons. Eram carnais. Tinha entre eles discórdias. O irmão processava o outro. Mas na igreja de Corinto não tinha falta de nenhum dos dons. Então a gente precisa buscar o dom. Cada um vai se encaminhar para uma área, para um dom específico, né? O importante é que a igreja tenha essas pessoas capacitadas, dotadas pelos dons, que exerçam esses dons. Para quê? Para edificação, para exortação, para o ensino do povo de Deus, para que a igreja se fortaleça. Tá? E o apóstolo Paulo ele fala: busquem principalmente o dom de profetizar. Principalmente esse. Por quê, queridos? Eu falei para vocês daquele exemplo lá do sacerdote Eli em 1 Samuel 3. Porque quando não tem visão profética, não tem revelação de Deus. A gente anda no natural. A gente anda no que a gente acha. Quando não tem revelação de Deus, direção profética, a gente não recebe o aviso antes. A gente não é alertado para se prevenir. Quando não tem revelação e visão profética, a gente não é corrigido por Deus em coisas que a gente está fazendo da forma errada. Então é necessário sim o dom de profecia exercido na vida da igreja. Não da igreja local, mas de toda a igreja de Cristo e da igreja local também. Tá? E isso também vai fazer com que se cumpra o que está escrito lá em Joel. Que nos últimos dias Deus iria derramar do Espírito sobre toda a carne e os jovens profetizariam. Os velhos teriam sonhos, visões e tudo mais. E também o que nós vimos que Moisés disse lá em Deuteronômio 18, no começo do estudo dessa matéria, que Deus enviaria profetas. Ele não falou só de um, ele falou profetas, tá? Lógico que apontava também para Cristo, mas ele falou profetas que trariam a revelação de Deus para o povo. Então a profecia é algo que precisa ser bem recebido no meio da igreja. Mas aí os profetas precisam ajudar a gente, né, queridos? As pessoas que têm o dom precisam colaborar com a gente também. Precisa aplicar o dom para o que é o propósito, que é a edificação, a exortação e o consolo. E não o resto, tá? Que é aplicado muitas vezes.
A vida da igreja no Novo Testamento, queridos, ela precisa ser abençoada pela presença do dom de profecia. A igreja, ela é abençoada quando existe nela o dom de profecia atuando. Paulo falou para a gente colocar a nossa busca, junto com o amor, também no dom de profecia. Então, talvez a gente precisa saber receber quando alguém manifesta esse dom na nossa direção. Porque muitas vezes a gente também é incrédulo. A gente não crê. Quando alguém manifesta o dom de profecia na nossa direção, a gente julga o profeta e não vai avaliar se aquela profecia tem base bíblica, se ela faz sentido para a nossa vida, porque às vezes faz, e a gente não se atenta a isso e a gente perde. Tá? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, junto com o apóstolo Paulo também, em Coríntios, o entendimento que eles trazem é que dentro do potencial de cada um de nós há o dom para ser trabalhado e colocado para fora. E esse dom, ele é um meio para que a igreja se desenvolva e cresça na presença de Deus. Quando aqueles que têm o dom de profecia se omitem ou não tratam, não buscam com zelo o dom espiritual, ele perde sim, com certeza, mas também perde a igreja. Tá? Então, a profecia, ela é encarada como um meio para que a congregação participe dessa bênção. Como? Ela se beneficia, tanto aquele que exerce o dom, quanto aquele que recebe a manifestação desse dom, eles são beneficiados com palavras ungidas da parte de Deus, revelação, orientação, edificação, discernimento, afirmação, tudo isso da parte de Deus para nós. Quando isso acontece, queridos, todo mundo sai ganhando, principalmente quando o profeta acerta na veia, edifica a fé, tá? Isso edifica a fé das pessoas. Uma profecia é um meio pelo qual são incitadas e proporcionadas a visão e a expectativa, e sem as quais as pessoas podem tornar passivas ou negligentes. A prática do dom da profecia, queridos, é um propósito para que a plenitude de Deus venha sobre as nossas vidas. A prática do dom da profecia é uma oportunidade para que as pessoas sejam instigadas a orar mais, a buscar mais, a mergulhar mais na presença de Deus. Por quê? Porque elas estão vendo que Deus está atuando ali. Né? Eu volto no exemplo lá do sacerdote Eli. Volto no exemplo do sacerdote Eli. Como será nessa imagem aqui, ó, que ficou, aqui é no tempo do Antigo Testamento, mas não tem problema. Como será que ficou o povo aqui na época, quando eles viram que Elias desbancou os 400 profetas de Baal e os outros 400 profetas de Azera, quando ele orou e Deus mandou fogo do céu? A fé das pessoas que estavam ali em volta. Então é isso que acontece quando o dom da profecia se manifesta também no nosso meio, tá bom? Todos são edificados. Algumas considerações finais aqui, ó, para a gente fechar. O Espírito Santo opera para a edificação. E sempre quando ele está verdadeiramente presente, todas as coisas estão em ordem. Deus não é Deus de confusão, queridos. 1 Coríntios 14, 26 ao 40. Vamos ler aí? Abre aí, a última passagem que a gente vai ler aqui. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua, e tudo seja feito para a edificação da igreja. Se alguém falar em uma língua estranha, que falem somente dois, quando muito três, e um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. O apóstolo Paulo está dando uma organizada na coisa aqui, tá? Olha só como tinha dons aqui na igreja de Corinto. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, o primeiro se cale. Porque todos podereis profetizar, mas cada um na sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Vamos parar aqui. Primeira coisa que ele fala aqui é que precisa ter ordem, tá? Quando o Espírito Santo está verdadeiramente presente na situação, as coisas vão fluir da maneira correta. Um vai orar em línguas estranhas, mas vai ter alguém para interpretar. Alguém vai começar a entregar uma profecia e Deus vai dar o complemento, talvez, através da vida daquele outro. Deus não é Deus de confusão, querido. Agora, esse tipo de profecia que traz confusão no meio da igreja, que coloca irmãos um contra o outro, esse tipo de revelação que traz problema para a igreja administrar, para o líder, né, para o pastor, para o apóstolo da igreja poder ter que resolver problemas por causa da profecia, que em vez dela trazer solução, ela trouxe problema, isso não é de Deus. Tá? A própria Bíblia diz aqui, Deus não é Deus de confusão. Segundo ponto, entra no restante do versículo que a gente leu aqui, ó. Então, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, querido. Isso é, o Espírito Santo opera apenas para edificação. Ele opera apenas para edificação. Sempre quando ele está verdadeiramente presente, todas as coisas estão no seu devido lugar. Ele tem essa ilustraçãozinha aqui. Eis que eu te digo quando Deus não disse nada. Isso não pode acontecer porque não é de Deus. Tá bom? E o próximo aqui ele diz: o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Isso é, cada pessoa verdadeiramente cheia do Espírito pode exercer autocontrole. Nossa, então eu vou controlar o Espírito Santo? É e não é, queridos. É e não é. Ele diz também que a confusão pode e deve ser evitada a fim de que a decência com união possa prevalecer. Esse exemplo do apóstolo Paulo que a gente estava lendo aqui, como é que um vai esperar o outro terminar de profetizar se ele não tiver controle sobre o espírito de profecia que ele recebeu? Sobre aquela revelação, se ele não tiver capacidade de esperar o irmão terminar de orar em línguas para que ele possa alguém interpretar, para que ele também possa orar, vai virar confusão. Por isso que ele fala que o espírito é sujeito. Mesma coisa o dom da profecia. Ele está sujeito a você. Então você vai controlar esse dom para que ele não traga confusão no meio da igreja, tá? A confusão deve ser evitada para que a decência e a unidade, a união possa prevalecer no meio do corpo de Cristo. E aí no último ponto aí ele fala assim que a base de todos os dons é o amor. O amor é a base de todos os dons e não a experiência de um dom. Você pode até ter tido uma experiência com o dom, tá? Você pode ter vivenciado uma revelação, algo com o dom. Mas você precisa saber que o amor é a base para todos eles. Você poderia falar a língua dos anjos, você poderia fazer 1000 coisas, mas sem amor de nada valeria. Então, para administrar essa autoridade que Deus nos dá na igreja, a palavra manda que a gente venha julgar para confirmar que aqueles que exercem os dons realmente se dedicam a buscar e fazer isso em amor. No caso, o julgamento aqui, queridos, é uma avaliação para que aquela pessoa não faça de qualquer forma o exercício desse dom que Deus deu para ela. Para que aquela pessoa tenha cuidado para quando ela for falar para alguém não matar uma pessoa espiritualmente, por exemplo.
Muito acontece isso quando a pessoa vem e quer trazer uma correção de uma revelação, entregar uma revelação, uma profecia para alguém de correção, e ela acaba matando a pessoa, matando a fé da pessoa. Precisa saber fazer isso em amor. Queridos, bem rapidinho aqui, vou passar aqui então no último tópico, tópico 6, que fala da profecia no Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro de profecias. Amém, gente? Ele é um livro de profecia. É o único livro profético do Novo Testamento e a mensagem profética dele é que o Senhor reina. Apocalipse 19:6. Reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Cada uma, nós vemos aqui no começo do livro, né, do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia. E cada uma das mensagens que foram entregues para essas igrejas, cada uma dessas mensagens é do Senhor Jesus Cristo exaltado, mas os membros das igrejas são orientados a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Quem está dizendo lá, quem deu a revelação para o apóstolo João foi Jesus. Ele viu a Cristo. Mas ele escreve lá no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Por quê? Porque o Espírito da profecia é o Espírito Santo e é o Espírito de Cristo. Cada profecia que se manifesta para nossas vidas, assim como foi aqui no caso do Apocalipse, é inspirada pelo Espírito Santo e dá testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10. A profecia, ela dá testemunho de Jesus Cristo. Ela tem esse propósito, ela tem essa missão. E as visões que o apóstolo João teve, elas foram entregues para ele enquanto ele estava no Espírito. Ele mesmo fala assim: eu fui arrebatado em Espírito. Ou seja, nessa conexão com o Espírito de Deus, ele recebeu a revelação. E o conteúdo é a revelação de Jesus Cristo. Olha só, então, para a gente poder receber a profecia, a gente precisa primeiro estar no Espírito. A gente precisa andar pelo Espírito. A gente precisa agir no Espírito. E aí nós vamos ter essa conexão com o sobrenatural para que o Espírito Santo, que é o Espírito da profecia, nos traga o que é o testemunho, que é a revelação de Cristo. Tá? E quando alguém ouve essa mensagem, o que ela precisa fazer? Precisa responder da mesma forma que está lá no Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouça diz: venha. Todos que ouvem ou se recusa a ouvir o Espírito da profecia está, né, aquele que ouve e atende, esse está na bênção, mas aquele que ouve e se recusa a atender a chamada do Espírito, esse estará condenado, porque o Espírito está operando continuamente em nós e através de nós, que somos a igreja, para convidar outros ainda a vir para dentro dos portões dessa cidade santa. Para quê? Para que, mediante a habilitação do Espírito Santo, a noiva venha conhecer ao Senhor Jesus e venha suportar pacientemente esse tempo para que possa entrar na sua alegria eterna, que é o reino de Deus. Ou seja, um breve resumo aqui do que se trata basicamente o livro da profecia lá no Apocalipse, tá bom, queridos? A profecia se trata bem disso aí. Trazer a revelação para aqueles que precisam, trazer a mensagem do Cristo, onde aquele que ouve precisa obedecer e atender o que esse Espírito da profecia está trazendo para ele. E ele só vai conseguir ouvir isso, receber essa revelação, se ele estiver em espírito, conectado com o Espírito Santo. Assim ele vai conhecer a Cristo, vai receber a Jesus na sua vida e vai conseguir também trazer outros para esse reino celestial. Então assim, queridos, Deus, ele nos proporcionou esse dom. Ele nos deu o dom está à nossa disposição para a gente usar
da forma que a gente se dedicar a buscar. Busca com zelo o dom, os dons do Espírito. Busque sempre o amor, mas busca entre os dons principalmente o de profetizar, para que você tenha essa capacidade de receber de Deus primeiro, para que assim como os profetas do Antigo Testamento você seja avisado, você tenha essa conexão com Deus para traduzir o mundo espiritual, e você seja hoje no nosso contexto, né, igreja, uma voz do Espírito. Aqui o apóstolo João, lá no Apocalipse, ele estava dizendo as palavras do próprio Espírito da profecia. E ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo aqui. Para que isso aconteça através das nossas vidas hoje, no dom profético, no dom da profecia, precisa dessa conexão com o sobrenatural, dessa conexão com Deus. Para que possamos, através disso, fluir nesse dom, trazendo edificação, exortação e consolo para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, o dom da profecia é maravilhoso, a matéria creio que foi bem edificante para nossas vidas, então que você possa buscar esse dom para você, que você possa buscar fluir com o dom do Espírito, pedir para que o Espírito Santo te dê, né? Às vezes até mesmo a motivação para buscar o dom, porque a igreja precisa de pessoas conectadas com o sobrenatural para receber a revelação antes, para receber também a correção da parte de Deus e para guiar o povo de Deus pelos caminhos corretos. Guiar o povo de Deus pelos caminhos corretos. Sair daquela manifestação almática de mensagens produzidas e pensadas para comover as pessoas e partir para o que é verdadeiramente o dom profético dentro da igreja. E o dom de profecia não morreu e não se encerrou em João Batista. O dom de profecia ele está ainda disponível para nós e para aqueles que buscarem por ele. O dom da profecia é parte dos 9 dons do Espírito Santo. Ele diz assim na conclusão, olha só. A mensagem profética ainda brada na Igreja de Cristo. Somos essa voz profética que ecoa e que edifica a noiva. Precisamos zelar para que o dom da profecia e o ministério profético, principalmente através da palavra, que é a maior e suprema profecia, possa ser exercido e ministrado de uma forma santa e irrepreensível no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus, que é o autor da verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é quem nos leva a este grande mover profético. Embora muitos não compreendam a dinâmica desse ministério e ignoram a maneira com que esse grande mover está sobre a terra, nada nem ninguém freará a preparação da noiva do Cordeiro. Não esqueçamos jamais o conselho do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica. Não desprezeis as profecias. Deus abençoe vocês, queridos. Encerramos esse módulo Profetas e Profecia Bíblica por aqui, então, em nome de Jesus, tá bom?